iniciou a nova era política na China. Xi estabeleceu como principal norte político e ideológico do país a realização do conceito que ele criou, o sonho chinês, que buscava a revitalização da nação chinesa, unindo poderio econômico, rejuvenescimento nacional, bem-estar do povo e grandeza para o mundo. Xi iniciou uma campanha de anticorrupção em larga escala no país. Essa campanha tinha como foco punir altos funcionários e funcionários públicos de pequeno porte também, corruptos com a pena de morte ou prisão perpétua. Xi tinha a intenção de limpar o Estado dos opositores. Essa campanha de anticorrupção. No exterior, em abril de 2013, Xi participou do Fórum de Boao para a Ásia, onde projetou a China como um parceiro responsável para os asiáticos. Em setembro, Xi apresentou o programa da iniciativa Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda, que visava transformar o papel internacional da China por meio de amplos investimentos na infraestrutura e integração econômica com os países da Ásia, África e Europa, lançando as bases de uma diplomacia econômica expansiva. Internamente, entre 2013 e 2014, Xi focou em centralizar o partido e impedir a desunião dele. Nisso, ele lança as atividades de educação e prática da linha de massas do partido, visando que os quadros do partido utilizassem a linha de massas e incutissem a disciplina partidária. A campanha anticorrupção de Xi levou à queda de proeminentes funcionários e políticos do Partido Comunista, tanto os atuais quanto os aposentados, incluindo membros da comissão permanente do partido. Xi iniciou processos contra ex-vices da Comissão Militar Central, que se chamavam Xu Kai-hun e Guo Pengxiong, o ex-membro da Comissão Permanente e chefe de segurança do governo, Zhou Youkan, e o ex-diretor do Gabinete Geral do Partido Comunista, Lin Zhihua. Xi supervisionou reformas significativas na Comissão Central Disciplinar para garantir a disciplina partidária. Além disso, Xi criou em abril de 2014 e presidiu a primeira reunião da recém-criada Comissão de Segurança Nacional, articulando uma visão de segurança interna e externa. Durante esse período, a China enfrentou desafios políticos em Hong Kong, com protestos pró-democracia na ilha feita pelos populares, na qual a China não concedeu e realizou uma série de prisões em massa em Hong Kong. Economicamente, a China enfatizou a estratégia econômica de dupla circulação. Primeiro, buscar defender mais os consumidores domésticos da China. Segundo, buscar inovar em a tecnologia, desenvolvimento internamente e assim reduzir a diferença da China em relação ao Ocidente e a sua dependência a eles. Durante o ano de 2015, Xi liderou uma série de operações de repressões políticas, como a Fox Hunt, que focava em perseguir e repatriar chineses acusados de corrupção no país, além da Operação 709, de 9 de julho de 2015, que resultou na prisão de mais de 200 pessoas, como advogados, assistentes jurídicos e ativistas de direitos humanos e pró-democracia. Para 2016, em janeiro, Xi revogou a política do filho único devido à queda brusca de natalidade na China, a queda de nascimentos do país e a queda populacional, e a substituir pela política dos 2 filhos. No plano diplomático, a China de Xi manteve e ampliou sua presença global. A China sediou a cúpula do G20 em Hangzhou, onde Xi desempenhou um papel central
em debates econômicos globais. Porém, já a partir desse ano, observadores políticos passaram a considerar Xi o líder chinês mais poderoso desde Mao Zedong. Xi se afastou da liderança coletiva defendida por Hu Jintao e priorizou a liderança individual, iniciando um culto à personalidade própria, com propaganda moderna, com livros, desenhos animados, músicas e que homenageavam seu governo e sua imagem. Ele foi apelidado de Papai Xi. Xi continuou com as repressões a partir de 2016. O chamado Movimento dos Novos Cidadãos foi abolido pela polícia chinesa. No ano de 2017, Xi se aprofundou na campanha da anticorrupção, eliminando quadros políticos corruptos e dissidentes políticos. Nesse mesmo ano, o governo local da província de Jiangxi disse aos cristãos chineses para substituir sua imagem de Jesus Cristo por imagens de Xi Jinping. As autoridades visaram transformar os crentes no cristianismo em crentes no partido. De acordo com os ativistas, Xi estava promovendo a mais alta repressão anticristã no país desde a era de Mao Zedong e da Revolução Cultural. Oficiais chineses do partido prenderam pastores e padres chineses, destruíram elementos cristãos como as cruzes, queimaram as bíblias e fecharam as igrejas, e ordenaram a renúncia da fé por cristãos, na qual era a prática de cerca de 100 milhões de chineses. O mesmo foi feito com os muçulmanos uigures, que era um povo que vive no extremo oeste da China e tem ascendência turca. É com os muçulmanos Hui, que são um povo Han, chinês muçulmano, com mais de 1 milhão de muçulmanos detidos em campos de reeducação, especialmente entre os uigures, com um tratamento um pouco mais moderado aos chineses Hui. O árabe foi proibido entre os Hui, sendo permitido a fazer cultos ao Islã apenas em chinês e mandarim. Mesquitas foram fechadas, funcionários Hui foram proibidos de praticar o Ramadã, e os jovens Hui, menores de idade, foram proibidos de praticar o Islã. Internacionalmente, Xi se reuniu em uma reunião em setembro com o então presidente brasileiro Michel Temer, em Pequim, criando novos acordos comerciais com o Brasil. Em novembro de 2017, Xi realizou visitas de Estado ao Vietnã e ao Laos. Já no ano seguinte, em março de 2018, o limite de 2 mandatos presidenciais, 5 anos cada, foi abolido, removido. Xi foi reeleito presidente, agora sem limite legal. Xi, em 2018, supervisionou a implementação do novo sistema de supervisão nacional para aumentar o seu controle partidário. Economicamente, Xi incentivou o aprofundamento das reformas de oferta e estrutura econômica, tentando equilibrar o crescimento com a maior qualidade no desenvolvimento do país, redução do desequilíbrio e estímulo na inovação tecnológica. No plano diplomático, em março de 2019, ele realizou uma visita de Estado à Itália e à França, fortalecendo laços econômicos europeus, em um contexto de disputas comerciais globais com os Estados Unidos. Outro ponto relevante foi a série de encontros com o líder da Coreia do Norte entre 2018 e 2019, com o objetivo de manter relações diplomáticas e a proteção de Pyongyang do Sul. Internamente, Xi supervisionou a imposição de mais restrições à internet, sendo considerado mais rigoroso em todos os aspectos. Porém, no início de 2020,
A China foi atingida pela Covid-19. Em 7 de janeiro de 2020, Xi ordenou medidas de prevenção ao coronavírus e se tornou epidêmico em Wuhan. Então, em 23 de janeiro, o governo impôs o bloqueio de Wuhan, medida inédita em larga escala para tentar controlar a disseminação do vírus. Porém, mesmo com grande parte dos recursos e prioridades do governo direcionadas à gestão da pandemia, a China acabou se tornando uma das únicas grandes economias a registrar crescimento econômico na pandemia. O governo chinês usou eventos políticos para anunciar a suposta vitória sobre a Covid. No início do ano de 2021, quando a pandemia mais controlada no território chinês, graças às medidas do Zero Covid, essa política continuou entre 2021 a 2022 e foi associada aos novos surtos em diferentes províncias, especialmente com o surgimento da variante do Covid, a Omicron, forçando as autoridades chinesas a impor restrições repetidas que afetaram a economia. Em 2022, surgiram protestos e descontentamentos populares em algumas cidades e grupos contra o lockdown imposto pelo governo chinês. Protestos em Hong Kong, que se aproveitaram do momento, também ocorreram, mas foram brutalmente reprimidos pelo governo chinês. Porém, o governo logo foi recuperando a normalidade no país. E já em 4 de fevereiro, Pequim sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim de inverno, na qual a China sediou. Com a ascensão da guerra russo-ucraniana de 2022, quase 20 dias depois, a China adotou uma postura diplomática amigável à Rússia no cenário internacional, propondo a paz que daria vantagem aos russos em detrimento dos ucranianos. Internamente, os protestos anti-lockdown aumentaram e em dezembro de 2022, o governo decidiu suspender a maior parte das medidas mais rígidas do lockdown. Porém, logo em seguida, uma nova epidemia de Omicron se espalhou entre dezembro de 2022 ao início de 2023. Em 2023, a China focou em recuperar a economia prejudicada pela Covid. Em abril de 2023, o Brasil e a China assinaram uma série de acordos de cooperação em áreas como agricultura, energia, ciência e tecnologia. A economia chinesa se recuperou mais firmemente a partir de 2024. A cooperação com o Brasil aumentou em 2024. Uma visita de Xi Jinping ao Brasil em novembro de 2024. Ao longo desse ano, a China sob Xi continuou a aprofundar as suas prioridades no desenvolvimento econômico e industrial, fabricando vários produtos tecnológicos, como novas inteligências artificiais, celulares, entre outras coisas. Foram realizadas importantes visitas, como na Ásia Central, na qual Xi visitou o Cazaquistão e o Turquestão. Porém, o ano de 2025 foram marcadas pela crise com os Estados Unidos, na qual uma guerra de taxas e tarifas eclodiram, na qual um lado ficou revidando o outro, só que sem um vencedor claro. As visitas diplomáticas e o aprofundamento da influência internacional da China foi aprofundado em 2025. No final de março, Xi recebeu representantes da comunidade empresarial internacional e entre 31 de agosto a 1 de setembro de 2025, a China sediou a cúpula dos chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai. No início de janeiro de 2026, Xi se envolveu em questões de segurança regional, como na solicitação sul-coreana de ajuda para reiniciar negociações com o Norte.
além de se posicionar a favor do presidente venezuelano Maduro, quando os Estados Unidos, por meio de operação militar, depõe e prende Maduro de forma repentina. Xi destacou a ilegalidade da prisão de Maduro, alegando que a prisão foi ilegal, e destacou a violação de soberania nacional. E a China apelou e exigiu a libertação do agora preso ex-presidente da Venezuela. Xi destacou que o ano de 2026 será um ano de grandes avanços para a China em áreas estratégicas como na inteligência artificial e chips semicondutores. E bom, essa foi a história da China, a segunda maior potência mundial do mundo atualmente, com um PIB estimado de 19 trilhões de dólares e uma população de 1,4 bilhões de pessoas. Na próxima, falaremos do Japão, o país dos samurais. Fiquem lá para ver. Fique com Deus e até a próxima. Até mais, pessoal.